eu já cresci, né? Eu nasci numa família espírita, né? Então, desde o começo, eu nasci na cidade de Brusque, né? Em Santa Catarina. E minha mãe, já no começo, né? Ela já vinha estudando há muito tempo, né? Os estudos espíritas, né? Em função até para poder auxiliar melhor, né? O meu irmão mais velho, que tinha algumas perturbações, né? Espirituais, e ela foi levada a esse caminho até que chegou o ponto que ela chegou a ela lá em Brusque mesmo uma situação de algumas meninas que tinham feito a famosa brincadeira do copo, né? E elas já eram médiums mais ostensivas, ou seja, já tinham uma capacidade de ver, mas isso se abriu ainda mais, então ficou realmente um fuzuê na casa delas, elas vendo o espírito por todo quanto é lado e não sabiam o que fazer, e sabiam que minha mãe estudava isso, como era uma cidade, né, mais de alemães, então mais da linha da religião luterana, então acaba que as pessoas falavam com as outras e sabiam que ela estudava isso, e, enfim, e era entusiasta do tema, né. Então, ela foi chamada para auxiliar elas, então nesse processo aí, ela juntamente, inclusive, com o delegado da época, né, eles se juntaram, eles iniciaram, né, uma casa espírita lá, naquela época era só uma casa mesmo, era um centro, né, hoje em dia é um centro. Então, eles chegaram aí até para Uberaba, conheceram o Chico, né, tudo mais, e ele orientou a minha mãe a continuar com esse trabalho, esses estudos, tudo mais, né, que ela continuou e realmente passou para todos nós, né, os filhos, e assim foi, né, sempre trabalhando, principalmente com os trabalhos voluntários, né, procurando algum lugar que a gente pudesse auxiliar, e o estudo, né, o conhecimento disso tudo, ele vem na hora certa, alguns já na adolescência, outros com seus 20 e poucos, outros com seus 30 e poucos anos, é o momento que chama, né, essa atenção da gente querer saber mais sobre nós mesmos, a gente querer entender um pouco além daquilo que a gente tem por comum, por padrão, né? E claro que essa é uma chama que acho que todos sentem em algum momento da vida, né? E acabam buscando, sejam em religiões, doutrinas, estudos, filosofias, na própria a auto, né? Sendo autodidata, buscando esses conhecimentos com a meditação, buscando no yoga, buscando, enfim, todas essas conhecimentos milenares, né? Que existem e que eles vão, na verdade, todos se conectando numa só coisa. Então eu acabei sempre estando envolvido, né, com isso, e juntamente com a música, né, com a minha mãe, ela é da linha da música também, formada, pós-graduada em musicoterapia, então veio todo esse conceito junto, de antroposofia, né, de todos esses conceitos da estrutura micaélica, né, Arcanjo Miguel também, e toda esses conhecimentos da grande fraternidade branca, né, e isso foi realmente me interessando com o tempo, tanto que hoje eu trabalho também, né, eu aplico a parte do sound healing, né, como musicoterapia, e juntamente com o yoga, as barras de axis, algumas outras terapias, né, que eu fui atrás que realmente me chamaram mais a atenção. Então, nesse mundo da parte do espiritismo e dos conhecimentos dos corpos sutis, chakras, nadis, enfim, auras e tudo mais, como é que funcionam todas essas estruturas sistêmicas sutis, vamos assim chamar, eu estou nisso desde os meus 18, 19 anos, que foi um estudo mais profundo, né, disso tudo, onde que eu já começava a participar de mesas mediúnicas, né, seja como um suporte, né, o famoso médium de suporte, doando energia, enfim, então eu fui nesse processo durante muitos anos, até que em 2017, né, então eu tive um contato, né, com a minha família, digamos assim, de Sírios, né, Sírios B, onde que eles me trouxeram tudo o que precisava, que estava na hora de eu realmente acessar e receber toda essa informação para começar uma nova fase, né? E era realmente uma época, que daí isso foi 2017, que estava começando a ficar bem conturbadas as energias, né? Porque nós precisávamos estar muito mais bem preparados para ancorar essas energias que estavam chegando, né? Que na verdade elas estavam chegando, começando a ficar cada vez mais fortes. Elas já estavam antes, mas estava ficando mais intenso. Então, tanto que eu tenho muitos conhecidos que relataram, né, que começaram a realmente ter muitas perturbações emocionais, psicológicas, enfim, físicas, né, nessa época aí, né, 2018, 2019, né. Então, foi quando eles chegaram e eu comecei a acessar realmente esses conhecimentos, né,
eles basicamente como se eles tivessem virado as chaves, né, necessárias ali para mim, porque isso obviamente já estava tudo em mim, e através, seja conversando com eles, né, através de conhecimentos tácitos ali, ou seja, depois eu, com as minhas próprias meditações, em desdobramento, próprios insights, né, onde que às vezes estava simplesmente ouvindo uma música, ou vendo algum filme, ou estando em algum lugar, essas informações começavam a chegar a mim e eu tinha uma certeza sobre várias coisas sobre mim, né? E informações, inclusive, de quando eu era ainda criança e tudo mais, e isso foi se conectando e fazendo muito sentido, muitos processos, né? Nós somos uma família onde eu tenho 4 irmãos, né? 2 irmãos, 2 irmãs, mais velhos do que eu, sou mais novo. E eu via que tinha muitas coisas que eram meio diferentes, assim, de como eu me portava, de como eu me comportava com algumas coisas. E para mim fez total sentido todas essas características, né? Então, de 2017 para cá, então foi realmente um pulo em várias questões, né? Eu realmente comecei a ver a música de uma outra forma. Eu sempre gostei, sempre toquei, né, com banda e tudo mais, piano, né? Comecei a aprender o violão por conta em casa muito cedo, mas a forma como eu via, como eu comecei a expressar isso, ela começou a mudar muito, né? E também a forma como eu via toda essa questão da espiritualidade, né? Porque esse conceito da espiritualidade, eu acho que é um senso até meio comum, assim, as pessoas pensarem, a espiritualidade é quem vê espíritos, né? Ou é o plano espiritual, né? Ou às vezes, quando a gente pega um pouco uma visão, né, mais universal, você fala assim, não, espiritualidade é tudo que você faz, né? Qualquer coisa que você faz é espiritualidade. Então, nesse caminho, eu comecei a entender, principalmente quando eu comecei minhas formações de yoga, eu fiz 2 formações de yoga, eu comecei a ver com esses conceitos, né, dos próprios Vedas, principalmente do Bhagavad Gita, e outros conceitos, né, que a gente vai pegando pela própria sociedade teosófica, né, o Jiddu Krishnamurti, nossa, eu vi muita coisa dele, né, a própria Helena Blavatsky, o Carl Jung, todos que fizeram parte da sociedade teosófica, né, até o momento, mas depois romperam, né, porque a sociedade teosófica também tinha suas limitações, né, mais científicas e formais que limitavam o processo da evolução desses conhecimentos, né? Então, quando eu fui adentrando nisso, né, o próprio Rudolf Steiner, né, que é da antroposofia, esses conhecimentos vieram me trazendo uma questão muito mais interna, né, porque como eu sempre gostei muito da ciência, eu cheguei a fazer alguns semestres, né, 4 semestres de física aqui na Federal, antes de ir para a computação, eu sempre gostei da tecnologia, e então, eu sempre, então, mesmo com todo esse contexto, né, esotérico, espiritualista, espiritual, enfim, eu sempre tentei costurar esses conhecimentos de uma forma lógica, de uma forma racional, né? Assim como Allan Kardec nos ensinou como fazer, né? Apesar de todo o Pentateuco, né, espírita e a todas as adversidades, ele sempre foi muito racional na construção, né, dos conhecimentos que ali ele foi que consolidou, né, esse conhecimento. Então, assim eu segui também, né, com essa linha e comecei a ver que todos esses processos internos eram para auxiliar, na verdade, a você fazer um mergulho interno mais consciente. Seja pelo yoga, meditação, seja com o próprio conhecimento de si mesmo, né, através da psicanálise, da psicoterapia, né? Seja você buscando trabalhar esses seus corpos através das N terapias que nós temos hoje aí, trabalha vários níveis, né? Eu trabalho com apometria também, né? Eu tenho um grupo de trabalho, que é mais a gente é um grupo muito mais de estudo, né? E a gente faz alguns atendimentos. Então, é um processo que a gente vê que toda essa busca externa que nós fazemos, né? Que a humanidade faz há muito tempo em todas as searas, filosofias, doutrinas, ciências, né? Na verdade, para chegar num ponto que é para que você consiga ter todo esse ferramental, esse arcabouço, e realizar um mergulho interno com muito mais consciência, né? Porque a forma como nós construímos o nosso conhecimento, a memória, né? Que, se eu não me engano, até acho que em latim memória significa energia líquida ou luz líquida, uma coisa assim, né?
essa memória, como a gente vai construindo, então, esses conhecimentos, eles precisam ter esse arcabouço, esses conhecimentos, para que a gente ative, né, essas reconexões neurais, né, que muitos de nós já temos esses conhecimentos, a gente precisa apenas reativar, reconectar eles. Eu lembro que tem até um exemplo, né, uma história que acho que o Robson Pinheiro ele passa, que ele não tinha dinheiro nenhum, mas o espírito, né, o Joseph Weber, ele precisava que ele tivesse um mínimo conhecimento de medicina para escrever um livro lá e tudo mais e fazer alguns trabalhos. E ele indicou ele para comprar um livro de medicina que era super caro, né, um daqueles, a Bíblia da medicina, enfim, sei lá quanto custava, era muito caro, ele não tinha na época, né. Aí ele foi lá, comprou aos trancos e barrancos e leu, acho que nem sei se chegou a terminar o primeiro capítulo, né? E daí o Joseph falou, não, agora pode fechar, é só o que eu precisava. Porque, na verdade, ele precisava só ativar esse conhecimento mínimo de algumas questões, né, do nosso corpo, enfim, da medicina, para que esse conhecimento pudesse chegar para ele de uma forma mais fluida, para que ele pudesse escrever os livros e realizar os trabalhos. E, claro, aí depois a coisa vai se desenrolando e ela vai se ampliando, né? Então, isso é muito importante. Então, todos esses conhecimentos que nós vamos buscando, né, externamente, a gente sempre passe por esses filtros internos, né? Porque, claro que a gente vai ver muita coisa que é distorcida, que é deturpada, que às vezes vai te fazer perder tempo em alguma coisa. E isso não tem como, né? Nós somos um planeta de expiação e provas ainda, né? Estamos nessa transição planetária, né? Então, praticamente tudo vai ter luz e sombras, né? Então, e claro que elas se complementam, porque as sombras sempre vão estar a serviço da luz em algum nível. A gente pode, às vezes, não perceber, mas como assim, né? Às vezes uma coisa muito trágica ou muito trevosa, né? Mas sempre está em algum nível, porque nós temos N seres aqui na Terra que passam por N situações e provações, expiações diferentes. Então, tudo que está aqui tem um propósito. Aliás, tudo no universo tem um propósito. A gente pode não enxergar, mas a gente às vezes tem essa. Para a gente não conseguir ver, não conseguir entender, a gente tem essa questão de rechaçar ou dizer que está errado, né? E talvez para você, né, esteja errado naquele contexto, talvez, né? Mas para várias outras pessoas pode estar certo aquele processo e aquilo está ajudando alguém em algum nível, né, de alguma forma, algo está sendo resolvido e a gente não consegue muitas vezes perceber. Então esse mergulho interno que a gente realiza com essas ferramentas que a gente vai buscando, ele começa a ser mais consciente. Por exemplo, que seja saber melhor uma técnica de meditação, que seja você saber como é que funciona essas estruturas sutis, né, corpo físico, do etérico, corpo emocional, astral, mental inferior, mental superior, campo búdico, né, corpo átmico e tantos outros, muitos corpos que nós temos, nós estudamos uns 7 principais, mas são muitos mais, né, assim como os chakras. Então, esses conhecimentos, né, faz com que a gente consiga ter uma maior facilidade para que você se conheça e entenda que você é um ser multidimensional. Todos os seres são multidimensionais, aonde quer que estejam. A gente pode estar aqui na terceira dimensão, né? Mas, na verdade, você tem energias, né, vibrando, corpos, que estão em todas as dimensões. Por mais que a gente possa não saber, não ter a consciência, a percepção clara disso aqui. Mas isso é um fato. E isso é o que faz com que nós possamos e estejamos, de fato, conectados com N seres em muitos níveis conscienciais, né? Seja aí nosso mentor, seja nosso eu superior, seja as nossas almas gêmeas, né? Que são da mesma mônada, né? Que a gente tem essa conexão, que são essas 12, né? Que quando nós temos o nosso eu superior, esse eu superior, ele se manifesta, digamos assim, em 12 almas, né, que vão estar experienciando, né? Então, e essas são as famosas almas gêmeas, né? Não é só um par, né? Aí depois tem outra questão, que é a questão das chamas gêmeas, que daí é um ponto que existe algumas explicações que são dadas, né? Algumas várias explicações, né? Que diferem entre si, no sentido de que existe eu pelo menos trago, né? Que para mim a chama gêmea sempre foi aquela alma gêmea onde que você teve muitas vidas repetidas com ela e você criou um laço muito forte, né? Um laço muito forte
mais acirrado porque você teve essas vivências na matéria com ela. Então, existe uma conexão ali anímica, né, mais intensa. Existem as outras explicações que falam que essa chama gêmea, ela, em algum momento, ela é realmente um par, como se fosse uma cópia sua, né? Fazendo parte de uma outra mônada, né? Ela não é desta mônada desses 12. Então, perante essas infinitas mônadas, né, do universo, então você teria alguma, né, alguma dessas monas que também teriam esses 12, né, que ela teria essa associação com você, né, essa coisa que ela é exatamente como você né, é uma coisa além do que seria a alma gêmea, né. Nesse ponto, eu ainda teria que pensar muito assim em outras questões sobre isso, porque eu não vi e não senti muito como que isso realmente né? Eu até já vi alguns assuntos, mas ainda não me convenceu. Como eu falei, eu sou um pouco cético assim com algumas coisas, eu preciso de mais informações, né? Para ele faz mais sentido para mim, assim. Mas, e claro, né, toda essa questão que tem da própria mídia, própria Hollywood, né, de vender essa questão dos parzinhos e tudo mais, né, que tem de você achar a tampa da panela e tudo mais, mas isso acaba fazendo com que você se limite, e você esquece que você é inteiro por si só, e isso é uma coisa muito importante, e que o próprio os Vedas, né, o próprio hinduísmo, ele traz isso com muita força, né, nós não precisamos de um outro ser para sermos completos. Nós já somos completos, sempre fomos. O que muda é basicamente a nossa consciência sobre isso. No final, é sempre uma questão de consciência. E todas essas coisas externas, todos esses conhecimentos, técnicas, tudo mais que nós buscamos fora, é para que a gente consiga ter esse entendimento, né? Porque quando a gente começa a ver que cada átomo nosso, na verdade, ele contém toda essa potencialidade, né? Toda essa consciência divina, né? A gente entende que a gente nunca foi parte de algo, a gente já é a coisa, a gente é a própria vida, nós não temos uma vida, nós temos a vida, é só uma. Todos nós, todos os universos possuem uma única vida, né? Que é essa vida de Deus, do universo, essa consciência cósmica universal, né? Então, e por isso nós estamos todos conectados, por isso, né, aquela questão de somos todos um, né? Por isso que em Lakesh, né, que é eu sou outro você, né? Tem tantos outros dizeres, né? Ubuntu. Então, esse entendimento de que nós somos todos um, né, é porque nós somos todos uma mesma consciência. E esse mundo que nós estamos aqui, que é o mundo das formas, né, onde que até no yoga se fala, né, que essa personalidade, ela tem um nome de Ahamkara, que Ahamkara significa eu sou forma, né? Então, é porque é um mundo de formas, né? Então, esse mundo de formas é isso, você vai ter infinitas formas de manifestar esta consciência divina, né? Essa garrafa d'água, por mais que não tenha um corpo humano ou qualquer coisa, isso aqui é totalmente divina. O vidro, a água, tudo que está aqui, né? Mesmo uma coisa eletrônica, ela vai ser, assim como todos os animais, todas as plantas, todos os minerais, tudo existem consciências ali divinas em estágios de evolução, né? É claro que a consciência que está aqui e que é capaz de raciocinar, né, que tem que seria desse reino, né, hominal, que nós chamamos dessa capacidade de pensar, né, saber que sabe, né, o Homo sapiens sapiens, é diferente da consciência, no nível do estado evolutivo da consciência que está lá naquela pedra, né? Mas, em essência, é a mesma consciência. Em essência, é a mesma consciência, né? Então, a potencialidade é que é importante nós lembrarmos, né? Que essa é a questão da semente, né? Tipo, você tem uma semente, a semente ela tem toda uma potencialidade de ser uma árvore, uma sequoia, né, gigantesca, né? Ou pode ser uma grama, que ela está ali, ela tenha o papel dela, ela vai ter a função a cumprir como uma grama, né? Seja como alimento, seja, enfim, um processo de fotossíntese que ela vai fazer ali, enfim,
né? Tem muitas funções. Então, entender esse mundo das formas e que tudo, quando vem aqui se manifesta, vai ter uma função muito bem definida, né? E que nós somos inteiros desde sempre, é o que faz com que a gente consiga ir se libertando, né? Desses processos que nos limitam. Ah, você precisa da tampa da sua panela. Não, você precisa abrir a sua visão mediúnica e ver espírito o tempo todo. Não, você só vai se iluminar depois lá no plano espiritual. Enfim, isso foi sendo quebrado, né, com o tempo. Por exemplo, quando a gente entende que Buda, por exemplo, Siddhartha Gautama, né, que veio para cá e ele se ilumina em um corpo humano, é justamente para dar esse exemplo, né? Para dar esse exemplo que estar aqui é possível a gente transcender tudo isso, a gente transcender todos esses processos, né? E essa espiritualidade que é basicamente você fazer as suas funções, o seu dia a dia, as suas escolhas, né? Com esse entendimento de que você é todas essas coisas. Por mais que aqui você pode estar na forma, né? A forma do Samuel, a forma do Emmanuel, né? Essa é a forma para que a gente, é o veículo para que a gente possa manifestar e realizar uma afinidade de coisas, né? Então, isso para mim é que é a espiritualidade, né? É isso que mais se despertou e se desenvolveu, né, nesta minha vida, é esse entendimento, né? E quando você entende isso, é claro que toda uma série, né, de comportamentos seus vão se alterar. Seus pensamentos, suas palavras, suas ações, seus costumes, seus hábitos, né, seu caráter, enfim, tudo isso ele vai se alterando, né? Você vai começar a olhar o mundo todo com outros olhos, né? E isso, para mim, é o que é, de fato, espiritualidade, né? É você ver todo esse mundo como uma coisa só, aliás, todo esse universo e universos, né, como uma coisa só. Então, até chegar aqui, né, fui então chegando, depois encontrando mais pessoas, fui fazendo cursos, fui buscando esse conhecimento e conectando com muito mais pessoas, até cair na internet, né, com o Papa, né, que eu acabei conhecendo o Hélio, eu comecei a fazer umas meditações com ele, aí ele se mudou para Floripa, a gente se juntou, foi indo, acabei conhecendo o Papa, aí conversei com ele, aí falei, aí ele insistiu, não, fazer vídeo, aí tá, eu fui. Aí quando eu fui, aí eu falei todos os processos, né, de Sírios, como é que foi, enfim, né, tudo que eu podia falar, né, inclusive de lá para cá, muitas outras coisas surgiram, né? Novas informações, novos entendimentos, porque não adianta, é sempre assim, né? Nunca é estático, né? O universo é movimento, né? O universo é karma, não no sentido negativo, né? Que karma significa ação, é movimento. Então, até o próprio Aristóteles falava, né? Que Deus é atitude. Então, é basicamente isso, né? Se Deus é atitude, Deus é o karma, né? É a ação, é aquela história, né? Que Deus cria desde sempre até sempre, ele nunca parou, a criação nunca para, né? Excelente, você acabou de assistir a mais um corte da TV Consciência Próspera. Espero que tenha gostado. Caso tenha interesse em assistir o episódio completo, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. E se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, espiritualidade e autoconhecimento, se inscreva aqui no canal. Gratidão e que as melhores energias cheguem até você.